Estamos ao vivo para todo o Brasil, 7 horas e 34 minutos. Boa noite, que bom, que bom, que bom, que bom é estar contigo. Em ritmo de Zaca Azuli, que bom. Vamos aqui começar mais uma live da nossa Semana Impactar de Comunicação. Que bom que está com você hoje, nessa noite de... Que dia é hoje mesmo? Dia 11 do 11, 11 de novembro, olha que dia maravilhoso. Dizem que é o dia da abertura dos portais. Já ouviram falar sobre isso? Estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Vocês estão chegando agora. Aquiles, meu amigo Aquiles, quanto tempo? Sou Jorge, tudo bem? Sou Jorge, Franciele. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje o nosso tema, segundo tema da Semana Impactar, é para falarmos sobre relações interpessoais na vida, relações interpessoais saudáveis, relações interpessoais de sucesso. Ontem foi um sucesso, nós falamos sobre profissionais de alta performance e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos interpessoais. Eu vou colocar aqui o tema para quem for chegando já para saber já o que nós vamos falar hoje. Então, relacionamento interpessoal. Boa noite, Aquiles. Tudo bom, meu querido? Como vai você? Quanto tempo? Professor Alci. Mande essa live para os teus amigos, para as pessoas que você conhece. E eu quero ver coraçõezinhos aqui na tela, para a gente realmente fazer a diferença na nossa noite de hoje, com esse tema que é tão bacana. Relacionamentos interpessoais é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque é um dos temas que eu trabalho muito, há muitos anos. Antes mesmo de oratória. Sou professor de comunicação e oratória, mas antes mesmo de oratória. E eu trabalhei bastante com esse tema no Senac, no Sebrae, em algumas empresas, com palestras. E é um tema que eu amo demais falar sobre ele. Passaria a noite inteira, dias e dias falando sobre esse tema, porque é um dos temas que o assunto é muito vasto, é um assunto que não acaba. Falar de gente não tem como, né? Acabar de assunto, algo muito interessante. Como que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Olá, Adrimária, tudo bom? Quanto tempo? Suzana, também aqui. Boa noite, professor Alci. Todo mundo aqui chegando agora e convidando aí seus amigos que vão assistir a nossa live a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos desde já. Estou muito feliz em estar com vocês aqui nesta noite de 11 de novembro, 11 do 11, ó, 11 do 11, números iguais, 20 e 20. Dizem que a soma disso vai dar 4. Para quem gosta de números, coisas cabalísticas, é 11 do 11 do 20 do 20, que disseram aí, segundo algumas pessoas que trabalham nessa área de numerologia, que é um número aí cabalístico. Beleza. Então sejam muito bem-vindos desde já. Nosso tema de hoje, como eu falei para vocês, é relacionamentos interpessoais saudáveis de sucesso. Eu quero muito conversar com vocês nesta noite para trazer essas dicas legais e esperar mais algumas pessoas entrar para a gente começar a falar das dicas de hoje. E aí eu quero muito que vocês coloquem em prática essas dicas, ou se já sabem essas dicas, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu já conheço, isso aí já é algo que eu já faço no dia a dia, é óbvio. Então, que bom, que bom, que bom. Mas é ótimo quando a gente coloca em prática. Olá, Beth, boa noite, seja bem-vinda diretamente de Salvador, aqui conosco também. Que maravilha. Bom conhecer você, Beth, através do nosso amigo Zaca Azuli. Eu vou falar dele daqui a pouquinho, tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Eu nem falei para ele que eu ia fazer essa live hoje, ele já deve estar dormindo, né, que na França são 4 a 5 horas a mais. São que horas agora? São 7h30, vai dar 7h40, 7h40. Então lá deve ser o quê? Umas 11h30 da noite? Às vezes ele nem dorme. Boa noite, Rômulo. Seja bem-vindo também. Nova Russa na área, Fortaleza na área. Tem Salvador, tem o Nordeste inteiro. Daqui a pouco entra gente mais de outros lugares do Brasil. Hoje, gente, eu trago para vocês... desses assuntos, como eu falei para vocês, é um dos assuntos que eu mais amo falar. Que é exatamente falar sobre relacionamento interpessoal. Então eu tenho muitos livros. Eu tenho mais de 500 livros de oratória, de comunicação, de PNL, de vendas, de contos, de histórias, mas um dos livros que eu acho que está em segundo lugar, que eu tenho muitos, são livros focados nos relacionamentos interpessoais. Eu tenho muitos livros de relacionamentos interpessoais. E eu vou dar várias dicas aqui para vocês de livro de relacionamento interpessoais. Para quem está chegando agora na live, boa noite, sou o professor Jax. Olá, Davi! Boa noite, meu querido, tudo bom?
Eu vou já dar logo as dicas de livro e no final eu falo novamente, que eu vou falar sobre eles, tá? Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Amo demais esse livro de comunicação em PNL, mas tem tudo a ver com relações interpessoais. Outro livro legal é o meu livro, Liberte Seu Poder, que eu também falo de comunicação, que tem tudo a ver com PNL. Meu livro Liberte Seu Poder. Esse outro livro aqui, Decifre e Influencie Pessoas, de Paulo Vieira e de Davidson Silva. Esse livro também é fantástico para quem quer melhorar os relacionamentos interpessoais. Tem muitas dicas legais. Nós vamos falar também do livro, cadê ele? Do Dale Carnegie. Falei certinho aí, Roma. Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro já está tão velhinho que o nome eu acho que vocês não vão conseguir nem enxergar direitinho aí, ó. Eu tenho dois dele aqui, o outro, cadê? Não, tá aqui não, o outro. Mas ele é muito legal, esse livro aqui, é uma bíblia dos relacionamentos interpessoais, do Dale Carnegie. Falei certinho agora? E além dele, do Dale Carnegie, eu tenho também a biografia do Dale Carnegie, que também é sensacional. Eu adoro ler biografia, gente. Livros de biografias, vídeos, documentários, se vocês quiserem me dar de presente, eu agradeço, que eu gosto muito de saber da história de vida dessas pessoas, desses grandes empreendedores, pensadores, escritores, filósofos. Quando a gente entende mais a vida dessas pessoas, a gente vai entender um pouco mais de como eles viveram naquela época, como eles solucionavam problemas, como eles se relacionavam, como eles conseguiram alcançar o sucesso. E a gente aprende também com os erros dessas pessoas. Então, Dale Carnegie, ele é um grande autor da década de 30, que faz muito sucesso até hoje. Milhões e milhões de livros, tanto que esse livro aqui, que é o mais vendido, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já foi traduzido praticamente em todas as línguas. E esse aqui que eu comprei há muito tempo atrás, ele já estava na 52ª edição, isso há muito tempo atrás. Então, Como Fazer Amigos, ele é obrigatório para você que realmente quer ter relacionamentos saudáveis, para você que quer de fato impactar na tua equipe, na tua empresa, porque quando a gente fala de relacionamento interpessoal, nós estamos falando não só do trabalho, é quando você se relaciona com qualquer pessoa, seu vizinho, seu amigo, seu colega, sua mãe, seu pai, seu parceiro, sua parceira, seu amante, todas as pessoas que convivem com você. Então, esse é o livro, esse é o cara, Dale Carnegie. Mas temos também esse outro livro aqui, ó, Crescimento Pessoal, que é sensacional. São 5 autoras que falam exatamente como a gente pode se desenvolver mais, e sem contar que temos outros mais livros, muitos. Essa área, como eu falei para vocês, é um dos livros que eu mais gosto de ler. Eu estava procurando... Boa noite, Tony! Seja bem-vindo, grande Tony, a Laiana também, Tony lá. Você leu qual, Alci? Eu mostrei 5. Então, assim, você leu foi Como Fazer Amigos? Desses livros aqui, todos eles são muito bons, mas o meu preferido é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui é o meu preferido. Leio e releio, o meu é todo marcado, riscado, porque, gente, vale muito a pena. Inclusive, nossa live vai estar baseada nele, lógico, em alguns princípios que eu trago desse livro, que vale muito a pena também para vocês. Mas como esse é um assunto muito vasto, é um assunto que daria para a gente conversar a noite inteira, dias e dias e dias, então não teria como eu falar de tudo que eu sei de relacionamento interpessoal em apenas uma live de 1 hora, mas eu vou procurar aqui aprofundar alguns dos princípios do Dale Carnegie, de algum desses autores, alguns conhecimentos que eu aprendi ao longo da vida. Eu fiz em 2007 e 2008, foram 2 anos de curso, um curso chamado Eneagrama, é um curso de autoconhecimento, e esse é um dos princípios, dos primórdios dos relacionamentos interpessoais, é você se conhecer mais, porque um dos pilares das relações interpessoais é quando você se conhece mais, para você poder conhecer as outras pessoas, saber quais são os teus defeitos, as tuas qualidades, onde é que dói mais no calo do seu pé, onde você aguenta, suporta, e você, quando se conhece mais, você tem a possibilidade de se amar mais, de entender melhor a você e também entender o outro. Então, esse é um dos princípios fundamentais das relações interpessoais, para que você possa ter uma relação mais saudável. E esse curso que eu fiz de Eneagrama, vocês já ouviram falar nesse nome? Eneagrama? Se não tiverem ouvido falar sobre isso, eu peço que depois, porque não daria para falar que é muito extenso, mas eu gostaria que vocês anotassem esse nome aí e pesquisassem no YouTube,
ou no Google aí, faz uma pesquisa rápida sobre Enneagrama. Às vezes você encontra sites que tem testes para você identificar qual é o teu tipo. Eu sou do tipo 9, então vocês quando forem estudar lá, vocês vão entender melhor. Cada pessoa tem um tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 tipos, por isso que é Enneagrama. Enneagrama que vem do 9, que tem a tua forma de ser, o teu jeito de ser, tua personalidade. E aí, segundo esses estudos, cada pessoa tem seu estilo, tem o seu jeito. Então, se eu sou assim, às vezes eu sou brincalhão, eu posso também ser uma pessoa zangada no momento certo, mas é porque esse é meu jeito de ser que eu adquiri ao longo da minha vida. Mas ninguém nasce dessa forma. As pessoas, elas passam a ser assim no ambiente, no dia a dia, no convívio com outras pessoas, aí elas passam a ser um pouco mais agressivas, autoritárias, mais amigáveis, mais alegres, mais expansivas, mais introvertidas, mais fechadas, de acordo com o ambiente, de acordo com o meio, de acordo com as pessoas com quem ela convive. Inclusive, eu coloquei uma postagem, a nossa última postagem, falando exatamente sobre isso. Quais são as pessoas que você tem conversado ultimamente? Será que elas estão alinhadas com a tua forma de ser, com o teu jeito de ser, com a tua maneira de agir no dia a dia? Estão alinhadas com a maneira com que você quer realmente se tornar? As conversas que você tem? Então, a gente é importante também pensar com relação a isso, tá? Então, um dos pilares das relações interpessoais, nessa nossa na primeira semana, na verdade, de comunicação impactar, semana impactar para profissionais de alta performance, é exatamente falar do autoconhecimento. Busque se conhecer mais. E essa dica X que eu trago aqui para vocês é exatamente para que você possa entender mais sobre você. Então, o Enneagrama é uma das ferramentas que vai te ajudar bastante. Então, pesquise mais sobre o Enneagrama para você identificar qual é o teu tipo. Existem tipos mais zangados, mais alegres, mais felizes, mais expansivos, como eu já falei. Então, cada um tem seu estilo. E aí, você se conhecendo mais e conhecendo as pessoas com quem você convive, você vai aprender a lidar melhor, a se relacionar melhor. Aproveita já e começa a compartilhar essa live para os teus amigos, coraçõezinhos na tela, para que a gente possa aí compartilhar para o máximo de pessoas possíveis sobre esse assunto, sobre relacionamento interpessoal, tá? O segundo pilar do relacionamento interpessoal é você ter empatia, que é exatamente você entender melhor as outras pessoas, se colocar no lugar do outro, respeitar a individualidade de cada um. A empatia é fundamental para que realmente você consiga se relacionar melhor com os outros. Entender quando aquela pessoa está triste, ela não quer muito conversa com você. Quando ela está feliz, você também ficar feliz por ela, entender esse jeito dela. É tão bacana quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Isso vale muito a pena. Não é você concordar com tudo que a outra pessoa faz e fala. É você respeitar a individualidade dela. Porque muitas vezes você pode não concordar com o jeito daquela pessoa, mas você respeita. É o silêncio dela, é o jeito dela, então a gente deixa lá quietinha, a gente vai querer conversar, ela não quer, então tudo bem. Empatia é isso, é o respeito que nós temos que ter para com a outra pessoa. O terceiro pilar tem a ver com a assertividade. O que é isso, Jax? Nós falamos sobre isso ontem, quando nós estávamos falando sobre profissionais de alta performance, mas eu vou aprofundar mais esse assunto na sexta-feira, quando a gente for falar sobre comunicação. Mas só para falar de maneira mais leve, ser assertivo é você ser verdadeiro com as pessoas, é você ser respeitoso, entender também que cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu jeito de ser. Tere, boa noite para você, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Agora há pouquinho eu já falei do Zac, comecei com a música, que bom, que bom. Eu queria começar hoje com a música Eu Ofereço, que tem tudo a ver com a nossa live. Aí eu pedi para ele me mandar a letra, mas ele não me mandou. Ele vai me mandar em outra hora. Ele disse que vai mandar cantando. Eu quero a letra escrita para eu poder fazer uma leitura aqui sobre a letra da música. Eu ofereço, gente. Siga Zac Azuli para você entender melhor as letras desse ser divino maravilhoso. Então, esse terceiro pilar que nós estamos falando, nós falamos do primeiro pilar, que é exatamente o autoconhecimento. Olá, Rogério, boa noite, já está colocando aí, né? Segundo pilar é a empatia. O terceiro pilar é a assertividade. Você ser assertivo, que tem tudo a ver com a comunicação, tem tudo a ver com saber ouvir os outros. Nós vamos falar na sexta-feira de comunicação
passiva, agressiva e assertiva. O assunto foco principal da sexta-feira vai ser sobre comunicação. Por isso que hoje eu não vou falar muito focado na comunicação, mas o relacionamento interpessoal tem tudo a ver com a boa comunicação. Olá, Estela, boa noite, minha querida candidata vereadora 17000. Sucesso para você. Falando nisso, gente, já eu vou falar do quarto e do quinto pilar do relacionamento pessoal. Eu, durante esses meus 20 anos como professor de oratória, eu tenho ajudado algumas pessoas a se comunicar melhor e alguns políticos de 2010 para cá, principalmente com relação à candidatura, à política, a participar de debates, de entrevistas. E agora, nesse último ano, passado e nesse ano agora, eu tive vários alunos. Espero que todos sejam eleitos. Eu não divulgo nas minhas redes sociais, porque senão vão dizer assim, você está torcendo para fulano e não está torcendo para mim, que você foi meu aluno, foi meu mentor e tudo mais. Então, eu fico neutro nas redes sociais. Estou torcendo por todos. Quero que todos sejam eleitos, tanto para prefeito, vice-prefeito, vereador, todos que me procuraram. Aí, quando for na segunda-feira que sair o resultado, eu vou divulgar aqui as pessoas que passaram aqui pelo CPJEX nesses últimos anos, 2 anos, que estão participando dessa eleição agora de 2020 e que eu tive aí um apoio ajudando aí para poder melhorar a comunicação, tá bom? Então eu sempre falo para eles, eu não vou divulgar porque são muitos candidatos, mas depois que você foi eleito eu divulgo lá para parabenizar pelo teu sucesso. Então segunda-feira, depois do resultado, eu já divulgo aí os nossos alunos que conseguiram ter um grande sucesso. Eu tenho certeza que vão ter muitos aí que vão conseguir, tá bom? Boa sorte para você, Estela. Sucesso! Então vamos lá. Falamos do autoconhecimento, falamos da empatia, falamos também da assertividade. O quarto pilar é quando você tem a cordialidade como pauta na tua vida. Ser cordial é fundamental. O que é ser cordial, Jax? Bom dia, boa tarde, a gentileza, é o por favor, é a gratidão, tudo isso tem tudo a ver com a sua cordialidade, você ser generoso com as pessoas, ser simpático. Gente, é tão simples você sorrir para as pessoas, você ser simpático com as pessoas, ser cordial. Isso não custa nada. Isso aí todo mundo sabe, mas tem gente que não faz isso, tem gente que não dá bom dia para um porteiro, que entra no elevador, nem cumprimenta com aquela pessoa, fica só... Gente, eu acho terrível, entrar no elevador, fica todo mundo naquela cara de silêncio. Ninguém olha para a cara do... Eu falo. É porque eu sou extrovertido e eu sou comunicativo, eu falo com as pessoas. Tem gente que acha estranho, mas a gente tem que tomar iniciativa. Quando eu falo e a pessoa não responde, tudo bem, mas eu fiz a minha parte. Então, ser cordial é você fazer a sua parte, é você ajudar o próximo, sem esperar recompensa, mas em fazer aquela pessoa feliz, quando você dá um sorriso, quando você dá um bom dia, quando você é generoso, quando você agradece, quando você é uma pessoa gentil, você está sendo cordial. E é tão bacana a gente ser gentil com os nossos colegas de trabalho, com os nossos companheiros, a gente receber um bom dia daquela pessoa que a gente gosta, daquele amigo nosso, sem ser especialmente num dia de aniversário, Natal, numa data especial. Quando a gente recebe um carinho de alguém num dia qualquer, sem ser uma data especial, uma mensagem, uma foto, uma lembrança de alguém, ou Jax, quando alguém me manda, o Rogério tá aqui, o Rogério, de vez em quando ele me marca aí nas postagens, Jax, eu sei que tu gosta de rir dessas molecagens aqui, dessas brincadeiras, desses testes, dica de livro, dica de vídeo, isso é ótimo. Eu me sinto muito feliz e sinto orgulhoso porque alguém lembrou de mim, então é bacana, isso é cordialidade. Isso ajuda também a gerar conexão com as pessoas. É muito importante. A Estela está dizendo aqui, essa semana eu fui atravessar uma rua e a pessoa parou o carro para eu passar. Olha aí, a gente se sente tão bem. Não é aqui, eu moro, gente, aqui o CPJEX é uma avenida que vai direto para o aeroporto. É muito difícil em horário de pico entrar aqui na garagem da minha casa, o carro, porque é muito carro. Tem um sinal de trânsito aqui bem pertinho da minha casa e ainda fecha o cruzamento. Então, quando eu venho de lá da Zona Norte ou do centro para cá, aí eu tenho que ficar esperando um tempo, até que o Filho de Deus aparece, aí ele dá uma paradinha, eu dando sinal para a seta que eu vou entrar aqui dentro da minha garagem, aí quando eu consigo entrar, porque senão é bem difícil, é bem complicado, porque
Nem sempre as pessoas têm essa gentileza tão simples de dar uma paradinha. São segundos para outra pessoa passar. Então você ser cordial é quando você deixa a porta do carro aberta e alguém passa, opa, a porta do carro está aberta. Olha, uma dica, é a coisa mais banal do mundo, mas só em alguém falar, você agradecer, opa, obrigado, meu amigo. Ei, tem um negócio aí em cima do carro. Ei, você esqueceu a carteira aqui, liga. Então, isso é ser cordial, lembrar das pessoas. Você tem que ser, o Raul está dizendo, ser cara de pau. Eu também sou. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Isso é um dos pilares das relações interpessoais que faz uma grande diferença para as pessoas que querem aumentar o poder de conexão. É o item número 4. E para fechar, são 5 itens, é você ter ética. A ética é fundamental. Você tem autoconhecimento, que foi o primeiro pilar. Você se conhecer mais e conhecer o outro. Você ter empatia, que é o respeito pelo outro. Você ter a assertividade, que é você ser uma pessoa que se comunica melhor com os teus colegas de trabalho, com as pessoas que convivem com você, com os teus parceiros, enfim, com todas as pessoas que cruzam o teu caminho. Você ser uma pessoa cordial, que é o 4º item, e ser uma pessoa ética, aí você fecha aí os pilares das relações interpessoais. São 5 pilares. Como assim, Jax? Ser ético é você ter respeito pelo outro, é você não ficar falando mal das pessoas pelas costas, é você ser uma pessoa que faz a coisa certa, mesmo que não tenha câmeras ou alguém olhando, é você ser ético. O Brasil está carente de pessoas éticas, de profissionais éticos, muitas vezes, que infelizmente vê alguma coisa, opa, não tem dono, vou já levar e vou botar no bolso. Calma, tem dono sim, se tiver um nome ali, ou como identificar aquela pessoa, ou um celular, uma carteira, a gente até se espanta quando nós assistimos, na verdade, desculpa, vimos as matérias na TV falando de alguém que encontrou uma carteira, que tinha dinheiro e devolveu. Isso deveria ser uma obrigação de todas as pessoas, mas se torna algo incomum e se torna matéria. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes nos jornais da vida, aí nas televisões, nas redes sociais, quando alguém faz uma boa ação dessa maneira, que se torna algo extraordinário, né? Então, assim, nós estamos carentes de pessoas que tenham essa visão ética, de fazer o certo, de não mexer no que é alheio, de não ficar falando mal do colega por trás. Gente, não tem coisa pior. Eu trabalhei numa escola, eu sou professor há 23 anos. Numa das escolas que eu trabalhei, trabalhar com gente não é fácil, você sabe muito bem disso. E numa dessas escolas tinha uma profissional lá que ela era dona disso. Na tua frente, ela era tua amiga. Ela era toda boazinha com você e te elogiava e falava bem de você e tudo mais. Mas por trás, ela era uma pessoa cobra. Ela falava muito mal. Isso é triste, isso é terrível. Então a gente tem que aprender a ter mais ética com as pessoas, a ter muito mais respeito. Então, o Robo está dizendo assim, ó, ditado que diz que achado não é roubado não existe, já também é furto. Então, se nós queremos políticos, já que nós falamos aqui de política rapidamente aí, políticos éticos, nós temos que fazer também a nossa parte. Não é só quando tem uma câmera ali, no caso aqui eu estou com uma câmera ali. Não é só porque tem uma câmera me filmando que eu tenho que fazer a coisa certa. Não, eu tenho que ser ético, é você fazer a coisa certa no momento certo. Zacazuli, primeira vez aqui na nossa live, seja muito bem-vindo. Começamos com tua música, que bom, que bom, que bom, que bom estar contigo. Bum Bum Merat Shivaya, gratidão, meu querido, seja muito bem-vindo à nossa live. Falei de você, falei que hoje, também para quem está chegando agora, é o dia 11/11 do 20. Somando tudo dá quanto aí? Dá 4, né? Dá 4 não, dá 8. Quanto que dá? 11/11, 20/20. Dá 4, 2, aí dá um número 8, que é porque você que fala muito de números, eu lembrei disso. 1, 2, 2. Então vai ter um número aí bem bacana aí. Então é um número, dizem que é o portal, número 11/11, né? Eu me lembrei do Zaca que gosta de falar, 11/11. E eu comecei com a música Que Bom, Zaca, mas eu falei que eu queria começar hoje era com a música Eu Ofereço, que tem tudo a ver com o nosso tema. Nós estamos falando hoje sobre relacionamentos interpessoais, saudáveis de sucesso. E a música Ofereço tem tudo a ver com o nosso tema, porque ela fala que você colhe aquilo que você plantou, então semeie amor. Se nós estamos querendo ter relacionamentos saudáveis, nós temos que semear o que o Zacazuli gosta de falar.
semear amor, exatamente. Lembra, 3 versos e um refrão, nossa música em breve. Pois é, nós vamos já falar sobre isso. Tá aqui anotado no meu caderninho, que é do nosso tema, falar de gratidão. Olha, tem a Beth aqui na sala, tem a Neuridan, tem a Tereza, só tem amigos legais aqui, essas conexões aqui que eu adoro, que eu amo de paixão. Daniel Magalhães que entrou agora, quem mais que entrou? Nosso amigo Leonardo da Vinci, eu acho que é Leão da Vinci, tá aqui de novo, seja muito bem-vindo. Então, nós falamos aí, começamos a falar sobre os princípios, os pilares, na verdade, nós falamos dos pilares fundamentais das relações interpessoais, que é o autoconhecimento, a empatia, a assertividade, cordialidade e a ética. Finalizamos aí com a ética, tá? Agora nós vamos falar dos princípios. Existem vários princípios. Esse aqui agora está baseado no livro do Dale Carnegie. Dale Carnegie. Esse aqui está baseado no livro do Dale Carnegie. Eu dei várias dicas de livro agora no início da live. Depois eu vou falar de novo de todos os livros que eu trouxe hoje para vocês, tá? Nesse livro do Dale Carnegie, eu vou fazer aqui o resumão. O livro aqui ele tem quantas páginas? Tem quase 300 páginas, mas é o resumo do resumo, tá? É só o resumo para você. O primeiro princípio que o Dale Carnegie fala aqui no livro é que nós não devemos ficar criticando as outras pessoas. Não critique, não condene, não se queixe. Tem pessoas que têm mania de ficar criticando os outros, não quer ajudar. Então, não atrapalhe, gente. Não fique atrapalhando. Tem gente que gosta de atrapalhar os demais. Isso é terrível. Busque ajudar as outras pessoas. Ninguém consegue atrair a atenção dos outros só criticando, sendo pessimista, falando mal, condenando, vê defeitos e fica apontando os erros o tempo inteiro. Isso é terrível. Nós estamos falando de relacionamentos interpessoais saudáveis, de pessoas que querem criar boas conexões. Então, como é que eu quero criar uma boa conexão na minha empresa, com os meus colegas, se eu sou uma pessoa que só olho para os erros dos outros, eu só olho para o que o outro fez de errado, para eu poder condenar, para eu julgar. Então é terrível, a gente não pode viver dessa maneira. O Zaca colocou aí a letra da música, eu te ofereço tudo o que eu posso ter, e o que sou é o que eu posso oferecer, com a vibração do universo, uma palavra nesse verso. Olha só, maravilha! Isso é bacana. A gente só vê no outro aquilo que a gente vê na gente. É verdade, Isaac. Isso é a pura verdade. Então a gente precisa ser pessoas mais focadas no positivo, de olhar o que aquela pessoa tem de bom. Então o primeiro princípio que deu, esse livro foi escrito, gente, na década de 30. E é um sucesso mundial até hoje. Como fazer amigos e influenciar pessoas no mundo dos negócios, né? Influenciar pessoas é maravilhoso. Dale Carnegie escreveu esse livro na década de 30, há quase 100 anos. E é um livro que é um dos mais vendidos no mundo. Milhões e milhões e milhões de exemplares. E no primeiro capítulo, ele fala exatamente sobre isso. Deixa eu só mandar aqui. Estão me pedindo para eu mandar aqui a live para o pessoal que estão me seguindo aqui no grupo. Pronto, mandei. Então, ele é um livro bacana que tem vários princípios e eu vou fazer um resumão aqui para vocês, porque senão nossa live vai ficar comprida demais. Esse primeiro princípio é não criticar, não julgar, não condenar os outros, né? O segundo princípio que ele fala é apreciar honestamente, sinceramente as pessoas. Aprecie as pessoas. Ou seja, quando você faz um elogio para alguém, quando você manda uma mensagem para alguém, quando você se aproxima das pessoas da melhor forma possível, você cria boas conexões. E no livro, esse livro, gente, ele não só diz as dicas, os princípios, ele conta várias e várias histórias. É um livro repleto de história, de storytelling. Eu fiz lives no mês de setembro explicando o que é o storytelling, como fazer storytelling. Nós fizemos até workshops. Ele não está aqui, participou. Então, esse livro aqui, ele fala sobre muitos storytelling, várias historinhas que aconteceram lá na década de 20, lá atrás, há 100 anos, de amigos do Dale Carnegie. E uma das dicas que ele dá é exatamente isso, a você aprender a apreciar honestamente, verdadeiramente as pessoas. Elogie mais, seja uma pessoa mais franca, mais aberta, mais alegre. Elogie com sinceridade, com verdade. As pessoas adoram falar, receber bons elogios quando elas fazem um bom trabalho. Porque, como eu falei no outro princípio, tem pessoas que querem o quê? Só condenar.
julgar, não é criticar, apontar o defeito, o erro e esquece. Quando a gente aponta o defeito para alguém, tem outros dedinhos apontados para a gente. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. E a gente se sente feliz quando nós temos um bom trabalho, que alguém reconhece esse trabalho, que é bem elogiado, de maneira honesta. Então faça isso de maneira verdadeira, com as pessoas que você conhece, por algum trabalho que você viu. Numa das escolas que eu passei ao longo desses meus 23 anos como professor, tinha uma professora que ela gostava de fazer um mural lá de arte, né? Aquelas murais de arte das crianças do ensino fundamental, e tinha pessoas que diziam, nossa, que artezinha feia, essa tua Mônica, da turma da Mônica, tá horrível esses dentes dela. E a bichinha fazia com tanto amor, tanto carinho, eu via que ela se sentia muito mal. Eu falei, não, eu ia lá, conversava com ela, não, tá bacana. Gente, se você não tem nada para agregar positivamente na vida de alguém, por que que você vai ficar incomodando aquela pessoa para criticá-la da pior forma possível? A pessoa tem uma boa intenção de fazer da melhor forma possível e vem alguém só para criticar porque ela não fez a Mônica linda, maravilhosa, o cebolinha, o cascão, o desenho, mas ela teve o jeito de fazer lá o mural, de colocar os aniversariantes do mês. Então parabenize por isso, não ficar apontando, tá bom? O que o Zaca colocou aqui? Vamos lá ver rapidinho aqui. Pegue a mão e aponte com o dedo. Exatamente. Você vê que aponta para frente, 3 dedos. Isso foi o que eu acabei de dizer. Show de bola. Então isso é muito importante, Isaac. A gente aprender a elogiar, apreciar as pessoas. É o segundo princípio de Dale Carnegie, que está aqui no livro. Olá, Carlito. Boa noite, meu querido. Quanto tempo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Essa live era para ser compartilhada com mais de 100, 200, 500 pessoas. Espero que depois vocês assistam o replay, que eu vou deixar gravado aqui para vocês, tá? Então, primeiro item, não criticar. O segundo item, apreciar honestamente as pessoas. O terceiro princípio que o Dale Carnegie fala aqui no livro é despertar um forte desejo na outra pessoa. Como assim, Jackson? Como é que eu vou despertar um forte desejo? As pessoas elas se sentem muito mais motivadas quando você tem um desejo por elas, quando você se interessa por elas. Isso é muito interessante, você despertar interesse por outras pessoas. Isso é simples de fazer. Então, o Zaga coloca aqui, eu te ofereço tudo que eu posso ver e um pedaço vive em você, porque somos espelhos assim, quando me ouve ou se vê em mim. Exatamente. Se despertar o interesse nos outros, no que o outro faz, no que o outro fala, no que o outro diz. É tão bacana a gente despertar esse interesse pelas outras, de ouvir a outra pessoa, de entender o outro, o jeito do outro. Eu estava lendo na manhã de hoje sobre aquele artista daqui do Piauí, talvez alguns de vocês devem conhecer, um rapaz jovem, o Whindersson Nunes, que é humorista, e ele colocou nas redes sociais dele, lá no Twitter, que ele está de novo com depressão. Olha só. Tem dinheiro, é milionário, tem um avião aí que ele comprou agora que não sei quantos milhões de reais, tem uma casa milionária, mas dinheiro nesse momento não vai trazer a felicidade dele, porque ele infelizmente está vivendo novamente aí um momento de depressão, pedindo ajuda, ele dizendo que está para não aguentar mais. E são sinais de pessoas que quando colocam nas redes sociais que não aguenta mais, que quer ajuda, que não está conseguindo suportar, por mais que elas tenham aí pessoas do lado, dinheiro, muito tem o ter, a posse, mas muitas vezes está faltando outras coisas para essas pessoas, né? Muita gente pode dizer que pode ser algo espiritual, ou algo focado nela mesma, ela se conhecer um pouco mais, ou até mesmo estar do lado, alinhado às pessoas que sejam mais assim, que coloquem ela para cima, enfim, tem vários fatores, mas enfim, o que eu quero dizer, a gente tem que despertar o interesse em ajudar as pessoas. E aí o que eu li em alguns comentários, quando eu vi essa matéria num portal, pessoas condenando a criatura, dizendo que ele está desse jeito, por conta da ex-mulher, por conta não sei de quê, aí entra o primeiro princípio que nós falamos aqui, é o julgamento. As pessoas começam a julgar os outros, começam a condenar, elas querem jogar pedras. Ah, mas você tem dinheiro. Gente, mas se ele está se sentindo mal, aí começam a dizer frescura. Não, aí cadê os princípios que nós estamos falando aqui? Cadê a prática desses princípios? De entender o outro, de despertar o interesse no outro, em ajudar a outra pessoa. O desejo de ajudar nesse terceiro princípio é exatamente isso. É quando você conhece alguém, que aí nós falamos
dos pilares das relações interpessoais quando eu comecei a live, e um dos pilares é a empatia. E a empatia se desenvolve quando eu entendo e respeito o outro que está ali próximo a mim, ou que está até longe, pode estar do outro lado da tela, mas eu vou respeitar e eu vou entender o jeito de cada um. E essa criatura lá, o Whindersson, no caso, está passando por esse momento difícil, por que que eu terei que condená-lo, dizer que é frescura, dizer que ele tem que buscar isso? Deixa entender, mas busque a ajuda dele da melhor forma possível, mas que não faça nenhuma bobagem, como a gente sabe que muitos fazem isso, né? Infelizmente. Então, relações interpessoais é quando a gente consegue aprender a lidar com essas situações da melhor forma possível. Então a gente precisa de mais disso, tá? Tere está dizendo aqui, te ofereço letra e música divino, combina com ser. Muito obrigado, eu agradeço demais, gratidão. Tere é um ser divino e você também, Zaca. Família aí, Zaca Zuli, maravilhosa, que estão aí fazendo parte da nossa vida. Inclusive essa música, Zaca, quando você fez a letra no dia 1º de outubro, gente, o Zaca ele escreveu essa música, eu fiz até um vídeo aqui no que está aqui no meu feed falando sobre essa música. Ele escreveu no dia 1º de outubro. E o dia 1º de outubro, para quem não sabe, é o dia do meu aniversário. Uma coincidência, a gente ainda não se conhecia, né? Trocava ideias. E eu falei, Zaca, você fez essa música no dia 1º. E essa música eu amei. Sabe aquele amor à primeira vista? Que quando você pega na letra e você, nossa, tem tudo a ver com você. E tem tudo a ver com a nossa live. É o que exatamente ele está colocando aqui. Então, oferecer aquilo que você tem de melhor. A gente tem que aprender a semear amor, a gente observar o outro, enxergar no outro aquilo que a gente vê na gente. Inclusive, tem um livro, deixa eu ver qual é, eu acho que esse aqui, o do Paulo Vieira, que é Decifre e Influencie Pessoas. E ele fala exatamente sobre isso na página 12. Se você quer realmente saber o que a pessoa pensa, sente, olhe nos seus olhos, observe seu comportamento, tente compreender o seu gestual, olhe através de você o que você enxerga nela. Então tem tudo a ver também com o que o Zaca escreveu na leitura do livro, que é desse livro aqui, Decifre e Influencie Pessoas. Muito legal. Então, assim, despertar o interesse, o desejo na outra pessoa é exatamente isso. E o Zaca até me convidou, depois que nós passamos a trocar boas ideias aqui através das redes sociais, eu falei para ele que já escrevi algumas letras de música. Tem um quadro chamado Quadro da Gratidão, que na Rádio Pioneira toda sexta-feira, aqui em Teresina, mas você pode me escutar aí pelas internet, pelas ondas das redes das internet, que é pioneirafm.th.com. E ele me convidou para participar da letra da música da gratidão. E eu fiquei muito honrado, muito feliz. Olha só, que bacana. A partir de uma conexão surgiu essa ideia da gente participar dessa letra da música, de uma estrofe da música. Então isso é maravilhoso, eu fiquei muito feliz, agradeço demais. Vai ser para mim uma honra poder participar da composição dessa música da gratidão. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. O que você tem de melhor para despertar interesse nas outras pessoas? Se você é uma pessoa que se interessa verdadeiramente pelos outros, de maneira honesta, você vai conseguir criar conexões incríveis. Está dizendo dia 1º de outubro, 1º de outubro, dia de lua cheia, exatamente. O universo estava em festa e você cozinhando com alegria com as palavras. E fez uma letra sensacional. Eu tenho certeza que essa música vai ser um grande sucesso nacional. Quando ela estiver tocando. Quem não ouviu essa música, vai depois lá no perfil do Zaca, ou vai aqui no meu feed, volta mais um pouquinho, que tem um vídeo só eu falando aí sobre essa música, falando sobre o trabalho dele. Muito bacana, viu? Então, gente, esse foi o nosso terceiro princípio, que está no livro aqui do Dale Carnegie, que é exatamente despertar o desejo na outra pessoa, de você se interessar pelos outros. O quarto item diz o seguinte, que o Dale Carnegie escreveu na década de 30. Torne-se verdadeiramente uma pessoa interessada em saber ouvir os outros, ou seja, seja interessante para as outras pessoas. Seja interessante sem ser interesseiro. Ser interessante é tão bacana você ser interessante para os outros, se interessar pelo que os outros fazem, pelo que o outro fala, pelo que o outro te diz para você ouvir, aprofundar um pouco mais na conversa com a outra pessoa. Então, nesse quarto item, quando a gente se torna verdadeiramente interessado pelo outro, a gente se torna interessante. Gente, não há nada melhor do que você conversar com alguém que se interessa pela tua conversa, que olha nos teus olhos,
que entende você, que o papo flui de uma maneira tão legal que o tempo passa e você não percebe. Você já passou por uma situação parecida como essa? Conversar com alguém, você quando se espanta, meu Deus do céu, já 2 horas já se passaram, 3 horas, 4 horas já se passaram, 5 horas. Então, assim, às vezes o tempo voa quando você está do lado de alguém que é bem interessante. Quando você assiste uma aula interessante, legal, uma palestra, um curso, uma live, que o tempo passa de uma maneira que você não percebe. Agora, quando você está do lado de alguém que ao contrário de tudo isso que eu falei, desinteressante, que ela fica falando dela o tempo todo de maneira arrogante, antipática, como que você fica? Fica com vontade de ir embora, de sair daquela situação, porque isso é terrível. Então a gente precisa se tornar uma pessoa mais interessante, interessada, sem ser interesseira, se interessar verdadeiramente, que é o quarto princípio aí que Dale Carnegie fala no livro, tá? O Zakazuli, a historinha, né, que eu fiz, exatamente, tá? Mais rápido que Sedex. Ontem eu falei disso, Zaca, do mais rápido que Sedex. O que é mais rápido que Sedex? Que ele disse que também que é mais rápido que FedEx, né? Mais útil que Durex, mais valioso que Rolex, mais... que mais? O Jax do CP Jax. Então, é você entender melhor, brincar com as pessoas. Então, tornar-se interessante é exatamente isso. Você realmente observar o que os outros têm de interessante na vida delas e você se interessar, conversar, trocar boas ideias, tá bom? O quinto item é simples, mas faz uma grande diferença. Sorria. O sorriso está no quinto capítulo aqui do livro do Dale Carnegie. Ele fez um capítulo só falando sobre o sorriso. A importância da gente sorrir mais. Quando a gente tem interesse pelos outros, quando a gente sorri para os outros, o sorriso ele vai abrir as portas. E é tão bacana quando a gente ri para as outras pessoas de maneira verdadeira, fazendo com que aquela pessoa se sinta muito feliz ao teu lado, com aquele sorriso que vai de uma ponta a outra. Quando você... Lógico que não é... Gente, eu estou falando isso não é para você estar sorrindo para a pessoa, não chamar de doido. A gente tem uns momentos que a gente ri, tem uns momentos que a gente vai ficar mais sério, mas o sorriso, eu estou falando que ele abre portas. Quando você está conversando com alguém, que você transmite um sorriso com verdade, com autenticidade, ele vai fazer com que aquela outra pessoa também acredite em você. Tem gente que dá só aquele sorriso de meia boca, assim, oi, tudo bom? Como é que vai? Então a gente precisa aprender a sorrir de coração aberto, de verdade para as pessoas. Então não precisa nem de muita explicação quando ele fala no quinto item sobre o sorriso, porque é exatamente você fazer com que aquelas pessoas te entendam melhor. Inclusive, faça um teste. Quando você estiver num carro, em algum local, se você olha para o outro motorista do lado, se você sorrir, muito provavelmente aquela pessoa vai sorrir também para você. Se ela é uma pessoa simpática, que ela tenha uma boa cordialidade, que ela usa os princípios aí das relações interpessoais. Então é muito interessante a gente aprender a sorrir mais da vida e a sorrir mais para as outras pessoas. Inclusive, na última sexta-feira foi o dia do sorriso. E na Rádio Pioneira, na FM Pioneira, eu falei sobre a importância só especificamente de sorriso e fiz uma mensagem de sorriso. Eu ainda não postei. Inclusive, eu vou até falar para o Romulo se ele pode me ajudar para a gente postar amanhã sobre a mensagem de sexta-feira, porque ele vai editar para mim o áudio para eu poder postar para vocês aqui sobre a mensagem do sorriso, que foi bem legal. O Zaca está dizendo que eu ofereço tudo que eu posso ter, o que eu sou é o que eu posso oferecer, o espaço no meu teto, pois Deus é o maior que teto. Olha que lindo. Zaca, eu quero depois a letra dessa música completa, para eu poder fazer uma postagem falando sobre essa letra aí, tá bom? A letra do ofereço. É muito legal a parte do ofereço. A gente precisa transmitir isso para as outras pessoas, principalmente boas leituras como essa aí, tá certo? Vamos para frente. Então, o sorriso faz parte do quinto capítulo do livro do Dale Carnegie, que ele fala exatamente que a gente precisa causar impacto nas pessoas através de um jeito simples que é sorrir mais para as outras pessoas, desejando fortemente a tua verdade através daquele teu sorriso. Então isso é muito importante. Olha só, as ações falam mais alto do que as palavras. Aqui está na página 99 e ele diz o seguinte: eu gosto de você, você me faz feliz quando eu estou perto de você, porque não adianta só falar se você não transmite isso no teu semblante. Então o teu sorriso é muito mais importante. Então as ações vão falar muito mais do que as tuas palavras. Então sorria mais, porque você vai sentir muito prazer quando alguém sorri também para você. No sexto capítulo, no sexto princípio aqui do Dale Carnegie, ele fala que nós devemos aprender a chamar as pessoas
pelo nome ou pelos nomes que elas gostam de ser chamadas. Como que você gosta de chamar as pessoas? Aliás, como que elas gostam de ser chamadas? Se ela tem um apelido, ela gosta de ser chamada por aquele apelido, maravilha. Chame elas pelo nome como elas gostam, porque o nome é a palavra mais doce e importante para aquela pessoa, ela vai se sentir feliz. Então, é algo muito simples, mas é muito melhor do que chamar, chama aquele neguinho ali, aquela gordinha, chama aquele cabeludo ali. Não. Qual é o nome daquela pessoa? Todas as pessoas, elas têm nomes, elas gostam de ser chamadas por um nome. Eu sou Jefferson Xavier e gosto de ser chamado por Jex. Esse apelido eu já tenho há mais de 25 anos. Só uma curiosidade, tem muita gente que está aqui pela primeira vez para saber por que é Jex. Eu sou artista plástico de formação, tem gente que não sabe, mas eu me formei na Universidade Federal do Piauí na década de 90 em artes plásticas. Foi a minha primeira formação, minha primeira graduação. E aí os quadros que eu pintava, o nome Jefferson é um nome comum, é um nome bonito, eu acho lindo, maravilhoso, que o meu nome vem de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, olha aí. Mas só que não tem o Thomas, só tem o Jefferson. Só que eu não queria colocar no meu quadro, lá nas minhas pinturas, o nome Jefferson, porque eu falei, não, Jefferson tem um monte de Jefferson por aí, tem que ter um nome artístico. E aí eu comecei a pegar do meu nome, que é de Jefferson, X Xavier, que é meu sobrenome, Jefferson Xavier, ficou Jex. Mas só que nos meus quadros, na época, eu ainda colocava o meu outro sobrenome, que era o de Menezes. Então ficava Jaxman. Jaxman, que é o nome mais poderoso. Então quando eu colocava Jaxman nas artes, lá nos meus quadros, as pessoas, nossa, quem será esse super-herói, esse artista aí? Era único, só tinha um Jaxman, só tinha eu. De Jefferson Xavier Menezes. Só que depois que eu passei a trabalhar só com palestras, eu tirei o Man de Menezes, porque ficava estranho. Com vocês, Jaxman! Aí as pessoas dizem, quem é esse super-herói? Quem é esse palestrante com o nome de X-Men Evolution? Aí eu tirei o Man porque é de Menezes, mas eu deixei só o Jex. Então eu passei a usar só o Jex, e o Jex pegou e ficou mais rápido, porque CDEX é o Jex do CPJex. Tá aqui, ó, da formação Impactar. CPJex é o nome da nossa empresa que completou agora 10 anos, no dia 10 de maio de 2020. 10 anos. Então vocês agora entendem por conta do que é Jex, né? Agora já entende por conta desse Jex aí, por conta das artes. E também quando eu trabalhava em rádio. Eu trabalhei 11 anos com locução diária, e aí as pessoas me conheciam mais por Jex também, por conta já das artes, aí esse Jex pegou. Eu trabalhei em rádio de 95 a 2006, 11 anos aí em rádio. O Leon David está falando o seguinte, professor, acho interessante essa parte de chamar pelo nome. É algo simples, mas que gera respeito e atenção, exatamente. Identifica isso até mesmo com um simples bom dia. Leon, eu deixo te dar só uma outra dica para você e para todos que estão aqui agora. Se você vai no restaurante e se você pergunta ao garçom o nome dele e você começa a chamar aquele garçom pelo nome, ele vai se sentir muito importante. Ô, senhor José, vem cá. Como é seu nome? José. Rapaz, senhor José, gostei do seu atendimento. Quando você comece a usar esses princípios que nós estamos falando aqui no teu dia a dia. Nós falamos aqui do elogio, que foi o item número 2, né? O item número 2, você elogiar mais as pessoas. Então, quando você fala com o garçom, chama pelo nome, você elogia aquela pessoa, diz que o trabalho dele é sensacional, ele vai se sentir altamente feliz e ele vai querer fazer mais por você ou pela tua mesa ali, porque você chamou pelo nome, você foi respeitoso com aquela pessoa e usou os princípios que nós falamos aqui, da empatia, da boa comunicação e do respeito por aquela pessoa. Então, faça isso com relação, não só no restaurante, estou falando em todos os lugares, as situações, quando a gente pergunta o nome da pessoa. Tanto é que nos meus cursos de vendas, eu sempre falo para os vendedores, gente, uma das primeiras coisas que você, como um bom vendedor, precisa fazer é perguntar o nome do seu cliente, para você já criar uma conexão com aquele seu cliente. Faz uma total diferença. O nome se você é professor, saber o nome dos seus alunos, se você é coordenador, saber o nome de alguns pais, eles se sentem importantes. As pessoas, elas gostam de se sentir importantes. E nada melhor do que você fazer isso através do nome da pessoa, quando ela gosta de ser chamada pelo nome. Você ama o X, né, Zacazulho? Ó, o X é minha marca, tá vendo? Que é 10, então é o princípio, exatamente. E eu nasci, Zaca, olha outra curiosidade, no dia 1 do 10, 01 do 10, olha a loucura aí, que coisa bacana aí, ó.
1 do 10. Então isso é maravilhoso. Eu nasci no 01 do 10. Então tudo tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Então a gente está sempre conectado com os números. Hoje é 11 do 11 do 20 do 20. Nós nos conhecemos agora no mês de outubro. Você fez a música no dia 1º do 10. Está tudo conectado, tá certo? Olha, o Leão tá falando o seguinte. Esse exemplo de restaurante é fantástico. Exatamente. Na verdade, quando a gente faz isso, Leão, o garçom ele se sente extremamente importante, se sente feliz. E quando a gente faz isso com qualquer pessoa, quando a pessoa chama você pelo nome, quando ela te respeita, pode ser até o apelido dela, mas como ela gosta de ser chamada por aquele apelido, ótimo, maravilha, mas ela quer se sentir feliz com aquele nome que você falou. Então faz parte aqui um dos princípios que está no livro aqui de como fazer amigos e influenciar pessoas. No item 7, no 7º princípio, o Dale Carnegie ele fala que a gente tem que aprender a ser um bom ouvinte. Ou seja, quando a gente passa a incentivar as outras pessoas, escutando um pouco melhor. Inclusive, eu tenho um curso chamado... Eu sou professor de oratória, mas eu tenho um curso de escutatória. Já ouviram falar sobre essa palavra, escutatória? A arte de escutar melhor os outros com atenção. Não é só entrar por aqui e sair por aqui. Gente, não tem coisa melhor do que você aprender a ouvir as pessoas, escutar com o coração. Escutar é estar atento com as pessoas. Então é muito interessante que a gente aprenda a escutar melhor o outro, o que o outro tem a te dizer. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas você, a partir do tom de voz daquela pessoa, a partir do olhar dela, quando você realmente se foca, que a gente chama no coach de flow, focar naquela pessoa, você está tão atento. Nesse momento, eu estou olhando para vocês através da tela do celular dessa câmera, meu olhar está aqui. Não estou vendo vocês, só vocês estão me vendo agora aqui. Mas eu estou atento a vocês e vocês estão atentos ao que eu estou falando. Eu estou sendo a figura principal nesse momento que vocês estão falando. Tem pessoas que eu estou falando, tem pessoas que aí devem estar para anotar tudo no caderninho para colocar em prática. E estar atento é exatamente isso, é escutar o que o outro tem a dizer. E é muito interessante porque quando você conversa com alguém, faça perguntas para aquela pessoa. Como nós já falamos nos outros princípios anteriores, se interesse um pouco mais pela história daquela pessoa. Pergunte como foi que ela começou aquele trabalho. Ou seja, quando a gente começa a interagir ouvindo o outro, a pessoa se sente muito, 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 muito feliz. Ela se sente importante. E isso é bacana demais. Quando você se interessa em ouvir o outro na essência, quando você realmente escuta aquela outra pessoa. Não existe coisa pior do que você conversar com alguém e a pessoa não tá nem aí para o que você fala. Gente, isso é chato, isso é terrível. A pessoa falar e ela tá assim longe, parece que ela não tá nem naquele momento. Quando você estiver com alguém, esteja por inteiro, esteja completo para aquela pessoa. Esteja naquela pessoa de maneira assim que realmente faça a diferença na vida dela, que ela sinta tanto prazer em estar com você, que ela não quer nem te largar mais, de tão bom que está a conversa, o bate-papo, que você escutou, você interagiu, você perguntou. Isso é legal demais, faz uma grande diferença nos relacionamentos. Não só com os teus amigos, com os teus colegas, mas pode ser com tua esposa, com as pessoas que realmente convivem com você. Quando a gente passa a escutar outra pessoa, quando a gente pergunta mais sobre a vida dela, quando a gente se interessa um pouco mais sobre ela, a gente consegue fazer uma grande diferença, tá certo? Isso é muito importante. Zaka está dizendo aqui que tudo emite energia. Exatamente, a música Como Pode Melhorar Nossa Alegria. Olha aí, tá certo? Tudo com muita alegria. Então, escutando o outro com alegria, escutando o outro com o coração, escutando o outro na essência, de verdade, vai fazer uma grande diferença. Não tem nada mais gostoso do que conversar com uma pessoa que realmente gosta de te ouvir. O Rômulo está dizendo aqui, conversar com um idoso. Olha aí, massa demais, Rômulo. Eu também concordo com você. Conversar com uma senhorinha que tem muitos anos de sabedoria. Minha avó vai fazer 90 anos, 9 décadas. E nessas 9 décadas, gente, é muito tempo, né? 90 anos. Ela tem muitas histórias e ela se sente extremamente feliz quando ela começa a contar as histórias lá de 40, de 50, de 60. Ela lembra das músicas, ela ainda está bem lúcida. Então ela começa a contar as histórias, ela começa a contar os causos, os contos do interior, porque ela vem do interior aqui do Piauí. Eu nasci aqui na capital, eu sou de Teresina, Piauí, mas a minha avó ela é do interior, numa cidade chamada Regeneração. E ela começa a contar sobre o que acontecia em regeneração naquela época.
E quando a gente para ouvir, ela se sente extremamente importante. Qualquer pessoa, quando você conversa com ela, que você para ouvir aquela pessoa sobre as histórias dela, sobre o porquê que ela escolheu uma profissão, sobre o porquê que ela fez determinada atitude, enfim, os porquês da vida. Inclusive tem uns livros muito legais, são best-seller, que fala sobre porquês. A gente tem que entender mais os porquês das coisas. E o porquê das coisas é você se interessar. Por que que você faz isso? Por que que você tá... Quando a gente fala porquê, a gente consegue puxar um pouco mais de conversa e o papo vai fluir melhor com aquela pessoa. São perguntas abertas, isso vai fazer muita pena. Bacana? Então é muito legal. Se você tem um vovô, uma vovó, um vizinho, um tio, uma tia de mais idade que tem boas ideias, pare um pouco para ouvir essas pessoas. Você pode ficar horas e horas e horas conversando com essa pessoa, que o tempo passa e você não percebe. Pode ser sua tia, seu vizinho, pode ser sua vozinha, se você ainda tem seu pai ou sua mãe, pessoas especiais na nossa vida. Então isso é muito importante. No item 8, que o nosso amigo Dale Carnegie fala aqui no livro, ele fala sobre fale também de coisas que interessam a outra pessoa. Ou seja, o que é isso? Quer dizer, nós falamos que a gente tem que ser interessante, que é um outro item. Mas ele fala também, aqui nesse item 8, que nós temos que falar de coisas que interessam. Por exemplo, eu sei que o Rômulo gosta de falar sobre locução, ele é Rômulo locutor. Então, a gente pode falar várias horas e horas sobre tipos de locução. Eu que já trabalhei em rádio, então nós encontramos aí uma conexão. A gente pode falar de música, de rádio, nós já falamos muitas vezes sobre isso. As músicas que fizeram muito sucesso na década de 80, como eu já trabalhei em rádio, então tem uma relação muito grande. Então, quando a gente se interessa em falar com a outra pessoa sobre um assunto que ela gosta, ela também vai se interessar em conversar com você. Então, é muito bacana que a gente possa se interessar em conversar com as pessoas sobre aquilo que ela gosta. Por exemplo, se você conhece alguém que gosta de conversar sobre números, como o nosso caso aqui do Zacazuli, vamos falar de números, de música, vamos falar de música, que ele gosta de falar sobre esse assunto, e eu também gosto. Mas encontre algo em comum, não é só você falar porque aquela pessoa gosta, não. É que você também gosta. Agora, o que o Dale Carnegie fala no livro? O chato é você encontrar com alguém, você começar a puxar assuntos que você gosta e a outra pessoa detesta. Como, por exemplo, eu vou dar um assunto aqui que tem muita gente que odeia, política. E aí você começa a falar de política, e o assunto é muito chato para aquela pessoa e você tem que observar os sinais. Relações interpessoais é você observar os sinais de comunicação. Aquela pessoa já coçou a cabeça, ela já deu sinal que o assunto não está legal, ela não está interagindo com você e só você fala. Tem aquela pessoa que só ela fala, e ela fica falando de político A, político B, político C e tudo mais. Gente, é tão chato, e ela se torna muito chata, porque ela está falando de um assunto que só interessa a ela. Mas ninguém está gostando daquela conversa. Então ela não vai criar um relacionamento saudável. Nós estamos falando hoje, nosso tema para quem está chegando agora, é de relacionamentos interpessoais saudáveis de sucesso. Por exemplo, acabou de entrar o Ítalo. O Ítalo me ensinou na semana passada a utilizar o Lightroom, que é uma ferramenta, um aplicativo aí de fotografia. Eu que gosto agora, vocês sabem que eu amo fotografia, estou tirando algumas fotinhas de celular, de máquina, tem um Instagram só de fotos. Mas eu já faço isso já há muito tempo, de maneira amadora. Agora eu quero me profissionalizar mais. O Ítalo, quem acabou de entrar aqui, Ítalo Cavalcante. Então eu pedi para ele me ajudar a ensinar a como editar melhor as minhas fotos. Se eu sei que ele gosta de falar sobre fotografia, então vamos falar sobre fotografia, vamos trocar ideias, quais são os melhores horários para a gente tirar uma foto bacana, como é que faz esse ângulo, como é que eu deixo minha imagem dessa forma. Então, esse item 8 que o Dale Carnegie fala aqui no livro é exatamente busque assuntos que se conectem com a outra pessoa, que tenha uma relação sua e com a outra pessoa, que vocês vão falar daquele assunto de uma maneira que vai fluir tão bem que o tempo vai passar e você não vai nem perceber. Então, do que a pessoa gosta de falar, do que ela gosta de conversar, do que ela gosta de ouvir. Então, quando você começa a trocar boas ideias com aquela pessoa, você vai entender melhor. Às vezes você entra até na rede social daquela pessoa, você já descobre que a pessoa gosta de animal. Eu adoro cachorros, gatos. Eu tenho 3 cachorros e 4 gatinhos. Então, as pessoas que entram nas minhas redes sociais e veem minhas fotos no meu outro perfil lá, com meus gatinhos, com meus cachorros, ela já sabe que, opa, ele gosta de animais.
Então, eu também tenho um cachorro, então vamos falar de cachorro, vamos falar de gato, vamos falar de viagens, eu gosto de viagens também, gosto de fotografia. Então, busque assuntos em comum que se interesse. E esse é um item simples, mas que faz uma total diferença para você conseguir um papo bem mais agradável com as pessoas. Falar de assuntos que sejam interessantes para você e para a pessoa também. Então, evite ser aquele cara chato da roda, né? Aquela pessoa que só ela sabe, só ela fala, só ela entende das coisas e ela é a sabichona. Não, pare, escute, pergunte, interaja, converse sobre assuntos em comum. Isso vai fazer uma total diferença para você criar relacionamentos impactantes. O item 9 que o Dale Carnegie fala aqui é fazer a outra pessoa se sentir importante. Nesse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, nós estamos falando dele, que já que o nosso bate-papo hoje é sobre relacionamentos interpessoais. E esse livro aqui é a Bíblia de qualquer profissional, de qualquer pessoa que quer ter relações fantásticas como essa. Então, o item 9 que ele fala é você fazer a outra pessoa se sentir importante. Todas as pessoas, elas querem se sentir importante. Gente, é bom demais quando você encontra alguém que te coloca para cima, que te eleva, que te ajuda. O desejo de se sentir importante é inerente do ser humano. E o Freud, né, Sigmund Freud, lá, o grande... qual que é? Agora fugiu até a profissão dele, psicólogo, né, da psicologia. Ele diz que todas as pessoas... Ele chama isso desejo de a pessoa se sentir grande. Quando você transmite isso, o desejo da pessoa se sentir grande. Mas existe um filósofo que fala, chamado John Dewey, que eu fiz uma pesquisa falando sobre isso, e ele fala que todos gostam de se sentir apreciados. As pessoas, elas gostam de se sentir apreciadas, queridas. Então, quando você tem alguém que te aprecia, que é carinhosa, que é querida, que demonstra esse carinho para você, que te faz se sentir bem, que faz você se sentir feliz, você também fica feliz e também imensamente grato. Então, quando você encontra alguém que te trata bem, que te faz se sentir uma pessoa mais especial do mundo, você está usando o novo princípio de Dale Carnegie, que é exatamente fazer a pessoa se sentir grande, importante, interessante, feliz. Então é muito interessante quando você consegue isso através de um elogio, através de um bom dia sincero, através de uma mensagem, de uma música, de uma lembrança que você tem para aquela pessoa. Isso é muito bacana, tá? Olha só, o Francisco está na área. Boa noite, Francisco. Primeira vez aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo diretamente aí de Nova Russas. Olha aí, bacana demais. Rômulo tem foto... o Ítalo tem foto... É bacana, as fotos do Ítalo são sensacionais e são fotos só de celular. E ele faz fotos incríveis, né? Porque o fotógrafo ele tem que ter esse olhar sensível. Até falei para ele. O olhar que realmente vai captar aquele momento que é único. E aí, registrou o momento... E aí, meu amigo, só vê aí os elogios apreciando as belezas que as pessoas vão perceber através do teu olhar. Isso é maravilhoso. Então, gente, esse item 9 é simples, mas é importante. Fazer as pessoas se sentirem apreciadas, agraciadas, com o teu jeito de ser, com a tua cordialidade, que foram exatamente os princípios que nós falamos lá no comecinho da nossa live, que é da empatia, da cordialidade, do respeito pelo outro. Isso é muito interessante também para que você possa cumprir. E para fechar do livro do Dale Carnegie, você tem que finalizar com o quê? Com a gratidão. Não sei se o Zaca ainda está por aqui, mas Zaca fala demais porque ele bebe a garrafinha da gratidão. Eu acho maravilhoso. Eu participei em 2016, para quem não me conhecia ainda ou não me seguia aqui nas redes sociais, de um congresso internacional de gratidão. Não sei se o Zaca ainda está por aqui, mas para quem ainda está aqui, esse congresso ele foi mundial. Foram palestrantes do mundo inteiro e eu representei o Brasil, que é o Congresso da Gratidão, com gratidão, feito pela nossa amiga Márcia. E a Márcia, ela me convidou para participar do Com Gratidão para falar exatamente do poder da gratidão. Para mim foi muito importante esse congresso, porque foi a primeira vez que eu fiz uma palestra online, não era live, não era ao vivo, mas foi uma palestra online para mais de 30 mil pessoas ali, ó, me assistindo, conectadas no mundo inteiro. França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Austrália. Aí eu comecei a seguir, algumas pessoas do mundo inteiro começaram a me seguir. Eu fiquei assim, nossa,
Chega, eu fiquei extremamente feliz e grato, porque eu falei de um assunto que eu amo, que é a gratidão, para milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E um dos princípios do Dale Carnegie é você aprender a ser grato com as pessoas, você ter gratidão de verdade. Nem somente utilizar a palavra obrigado por sempre dizer muito obrigado, não. Utilizar a palavra sendo grato mesmo. Eu sou muito grato por você existir, grato pela tua contribuição, grato pela tua dica, pela tua puxada de orelha, porque a gente às vezes também pode cometer algum erro que não foi legal, não foi bacana, e alguém vai lá, puxou tua orelha porque é teu amigo, ele quer te ver bem, ele quer te ver para cima, então você seja grato. Por alguém que abriu os teus olhos por alguma situação. Então seja uma pessoa grata. As pessoas que querem ter relacionamentos interpessoais saudáveis e de sucesso, que é o tema da nossa live de hoje, elas têm que ter um coração generoso, aberto para a gratidão. Quando você é uma pessoa grata, o mundo vai abrir as portas. Tem uma frase que está no meu segundo livro, que é o livro que eu escrevi em 2015, Liberte Seu Poder, e eu falo que nós temos que libertar o nosso poder nesse livro para a gente aprender coisas maravilhosas, abrir a nossa mente, libertar o nosso poder que está dentro da gente e que a gente precisa aí abrir essas portas aí do universo para que as coisas fluem da melhor forma possível. E nesse livro tem uma frase minha que diz o seguinte, está até aqui no meu mural, vou ver se consigo colocar aqui para vocês, mas acho que vai ficar ao contrário. O mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Então tá aqui. Essa frase eu escrevi em 2012 e coloquei no meu livro em 2015, que é o Liberte Seu Poder, para falar exatamente que o mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde sempre as consequências. Eu já tenho 2 livros, Francisco. Estou escrevendo o terceiro, que é a Comunicação, o X da Questão. E estou convidado para ser o coautor de mais um livro que vai ser lançado em 2021, também de oratória. Eu adoro escrever. Quem me segue aqui nas redes sociais sabe disso, que eu gosto de escrever, às vezes eu escrevo até demais. Então assim, esse item 10 aqui que nós estamos falando é você aprender a ser grato pelas coisas boas que acontecem na tua vida e também nas coisas não muito boas. Às vezes acontecem coisas que não são legais, mas que vão servir de aprendizados para que você não possa errar de uma outra vez, tá? O Zakazuli está dizendo aqui, coloquei hoje o mantra da abertura do Chakra nos Stories, olha que legal. Use o gratidão, que bacana, obrigado vem de obrigação, ou seja, uma ação obrigatória. E gratidão vem de agradecer. Show de bola, olha aí, pronto, fechou aí o item 10, que é obrigado, vem de uma coisa obrigatória, e o gratidão vem de algo de agradecer, de você realmente falar com o coração, agradar o ser. Gratidão, tem 8 letrinhas como o universo da vibração. Show de bola! É o Zakazuli aqui está na nossa live, só nos ensinando cada vez mais. Olá, priminha! O Erlane Menezes! Saudade de vocês, o Erlane está por aqui. O meu Menezes tem... eu estava ontem conversando com minha mãe, o Erlane, porque minha família inteira, o Menezes é com S. E o meu, aliás, é com Z, e o meu é com S porque foi um erro do cartório. Eu falei, mamãe, como é que pode? O meu pai é com Z, dos meus primos são com Z, da minha família, e o meu tá com S. Aí a minha prima acabou de entrar aqui, o Erlane Menezes, e eu me lembrei desse detalhe aí. O meu último sobrenome, que meu nome é Jefferson Xavier Menezes. O meu Menezes ficou com S por um erro do cartório, mas deveria ser com Z. Olha aí, Isaac, eu tenho um Xavier e eu tenho o Menezes aí, de Chico Xavier e de Bezerra de Menezes. Já pensou? Olha só. O Romulo está dizendo, vamos recordar o Congresso Internacional. É verdade, Romulo. Na próxima semana vai começar o Congresso Internacional, mais um Congresso Internacional que eu vou participar, que é o Congresso das Faculdades FATEP-FAESP aqui do Piauí, em parceria com faculdades da Espanha, de Portugal, da França e da Suíça. E todos esses países vão estar com palestrantes para falar sobre temas, sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre crescimento nessa época de pandemia. Eu vou falar de comunicação no dia 20 de novembro. É gratuito, você não paga nada, se inscreve, depois entra aqui no meu feed, tem lá um linkzinho direitinho para você ver qual é o nome do congresso. É um congresso das faculdades FATEP-FAESP, em parceria com essas outras instituições internacionais, e você vai ter direito aí a um certificado de 40 horas, para quem participar, logicamente, aí de todas as palestras, os workshops que vai acontecer a partir da próxima semana, tá bom? É uma super dica X para você que quer ter um currículo aí mais
rechonchuda aí. A gente precisa ampliar os nossos conhecimentos. Ontem, quando eu falava sobre profissionais de alta performance, o primeiro item eu falei sobre isso. Acrescente mais na tua vida conhecimento. Faça mais curso. Invista mais em você, na tua sabedoria, em mais livros, compre mais livros, assista lives, invista em mentorias. Quando a gente investe foi ótimo, né? Investe na gente, a gente consegue se desenvolver mais e o mundo vai abrir as portas, como eu falo aqui na frase, né? Porque você vai se relacionar melhor, se comunicar melhor, vai se expressar melhor, vai entender melhor, porque conhecimento nunca é demais. A gente precisa aprender mais com as pessoas que se conectam conosco. Não é verdade, Isaac? Está compartilhando com vocês o que um ser divino um dia me falou. Exatamente, olha só. Esse ser divino, sua mãe, ser divino que está sempre ao nosso redor e que a gente tem que agradecer sempre. Muito bacana. Esses foram os princípios do Dale Carnegie, mas não fechou ainda aqui a nossa live. Eu vou só finalizar com mais outros princípios, gente, que são os princípios que eu vou ler aqui para vocês, que eu peguei esses outros princípios. Nós temos, ó, eu trouxe para vocês aqui o meu livro, que é o Liberte Seu Poder. Eu falei agora há pouco do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu falei do livro do Paulo Vieira, Decifre e Influencie Pessoas, e do Davidson Silva. Esse livro é fantástico. Falei também desse outro livro aqui, do Crescimento Pessoal, para quem estava no início da live, tá? Depois que quem for assistir o Repeteco vai ver direitinho. Crescimento Pessoal. Esse outro livro aqui, muito bacana, sensacional, Como Convencer Alguém, Influenciar Pessoas. Aliás, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse aqui é sensacional. Esse livro tem até uma página que diz o seguinte, que você quer ter relacionamentos mais saudável, você tem que ser mais entusiasmado com a tua vida, você tem que ter mais curiosidade, ou seja, aprender mais, saber o porquê das coisas, né? Ser uma pessoa curiosa, não é curiosa da vida alheia não, tá? E ter mais humildade, tá bem aqui na página 63. Abraçar a humildade. Faz parte do nosso tema de hoje, que é relacionamentos interpessoais, que é como convencer alguém em 90 segundos. E é fantástico, esse livro é muito bom. E eu falei também um pouquinho do Dale Carnegie, que é exatamente o autor do livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui é a biografia dele, fantástico. Para quem quer aprender um pouco mais sobre biografia de outros seres maravilhosos, é muito bom. Inclusive, o Zaka compartilhou recentemente sobre o livro Zaka, escreve o nome do autor, sobre que fala da água, do poder divino da água, quando você fala para a água palavras boas, bacanas, de gratidão, de alegria, e ele fez uma experiência, mas é um nome, eu acho que japonês, se não me falha a memória, né? Mas Masahazuka Samara, não sei falar. Você tem que se colocar aí depois pra gente, para eu poder ler aqui. Sei que ele já compartilhou e é um livro que eu tenho vontade, uma curiosidade de ler. Depois que eu já sabia desse livro, mas depois eu vi o Zaka falando um pouco mais nas lives dele e nos stories sobre esse livro, e é muito interessante, gente, o poder que você fala, que você emana através das tuas palavras. Palavras têm poder. E nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz no dia a dia. E essa pesquisa que o autor do livro fez, que o Zaka compartilhou, Masaru Emoto, exatamente, olha aí, tá aí o nome do livro, O Milagre da Água, grato Zakazuli, O Milagre da Água, Masaru Emoto, falei, não sei se eu falei certinho, Masaru Emoto, do jeito que eu tô lendo aqui, escrevi, eu tô lendo, Masaru Emoto. Pesquise mais sobre isso, dá uma olhada lá no YouTube, veja no Google e busque mais sobre esse livro. É um livro que não tem um valor alto, mas, gente, tudo que a gente puder investir em conhecimento é muito importante. E esse livro, O Milagre da Água, fala exatamente sobre isso. Então, quando o nosso amigo aqui, o Nicholas Butman, nesse livro fala Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ser mais curioso, é você buscar, opa, o que é isso, Milagre da Água? Vou ser mais curioso para descobrir o que é que essa pessoa fala sobre o milagre da água, beber mais água, falar coisas boas, emanar sentimentos bons, positivos. Então é muito importante. Então vamos fechar aqui os princípios. Depois desses 10 que eu falei do Dale Carnegie, tem mais outros que não é do Dale Carnegie, mas são princípios que fazem parte das boas relações interpessoais. Que é o princípio do espelho. Como assim, Jackson? O que é o princípio do espelho? Antes de julgar o outro, olhe a si mesmo. Antes de julgar o outro, olhe a si mesmo. Olha, o Zaka está até colocando mais uma informação. 77% do nosso corpo físico é água, isso. E o complemento 36% é a poeira cósmica. Pronto, aí uma curiosidade que está no livro, para quem quiser saber mais informações
Dá uma pesquisada aí nesse livro aí que o Zaka acabou de colocar aqui pra gente, de Masaru Emoto. Masaru Emoto, o milagre da água. Então, esse princípio primeiro que eu estou falando aqui, que é um outro princípio das relações interpessoais, é antes de julgar o outro, olhe a si mesmo. Tá certo? Princípio do espelho. Outro princípio, que é o princípio da dor. Uma pessoa ferida, ela magoa as outras. Que é isso, Jax? Se você está com uma pessoa do lado de uma pessoa que é muito ferida, uma pessoa magoada, ela vai acabar também magoando outras pessoas. O jeito dela de ser, de agir no dia a dia. Então, quando você realmente conversa com alguém, faça o teste. Já deve ter acontecido com você. Você está do lado de alguém que ela está um pouquinho chateada, geralmente as palavras delas não vão ser palavras de tanto carinho, o jeito dela de falar também não vai ser aquele jeito que você já conhece, porque muitas vezes quando ela está magoada ou ferida, ela pode acabar magoando você ou outras pessoas ao redor. E esse é o princípio da dor. O terceiro princípio é o princípio do bumerangue. O que diz esse princípio? Quando nós ajudamos alguém, nós também somos ajudados. Então o bumerangue vai e volta. Então as palavras têm poder com a força redobrada, elas vão voltar também. Da mesma maneira, quando você ajuda alguém, você vai ser ajudado pelo universo por alguma situação que vai acontecer. Não espere ajudar alguém esperando que aquela pessoa te ajude, mas você ajude as pessoas com um bom coração, que aí o universo vai se encarregar de ajudar você, tá certo? Uma experiência bem legal que o Cid Divino me falou. Aponte o dedo para você mesmo diante de um espelho, verá como é mágico. Exatamente. Olá, Evandro Carlos, boa noite, meu querido. Boa noite, seja muito bem-vindo. Evandro se formou em artes comigo, na época das artes, lá na Universidade Federal Piauí. Eu estava falando sobre o meu apelido Jacksman, que na época era Jacksman. Tu lembra, Evandro? Que agora é só Jax. O quarto princípio é o princípio da troca. O que diz o princípio da troca? Ao invés de julgar, coloque-se no lugar do outro. Não é isso, Zaka? É o que o Zaka acabou de escrever aí. Ao invés de julgar, coloque-se no lugar da outra pessoa. O princípio da troca é isso. Preste bastante atenção. É muito legal quando você faz o outro brilhar, você brilha com ele eternamente. Show de bola, Zaka. É verdade verdadeira. O quinto princípio é o princípio do aprendizado. Toda pessoa que conhecemos, ela tem algo a nos ensinar. Todas. Não adianta, gente. Pode ser aquela pessoa que te fez não muito bem, mas ela tem algo a te ensinar também. Todas as pessoas que passam pela tua vida, elas têm algo a te ensinar ou te ensinaram alguma coisa. Ninguém entra na sua vida em vão. Todas as pessoas que passam por você têm uma explicação. Até rimou. Gratidão. Então, assim, tudo tem uma explicação, tudo é um aprendizado. Então, o princípio do aprendizado é isso, que todas as pessoas, elas realmente vão te ensinar alguma coisa na vida, em algum momento. A você ser como elas ou a você não fazer nada do que elas fizeram com você, porque você não agiu, porque ela não agiu da melhor forma, porque ela não teve respeito com você e você não vai fazer isso com outras pessoas, lógico. Então ela vai te ensinar esse tipo de pessoa vai te ensinar a ser um ser humano melhor para você não repetir os erros que ela cometeu. O sexto princípio diz o seguinte, é o princípio da parede de pedra. O que é isso, Jackson? O que é esse princípio da parede de pedra? Porque a base sólida de uma relação, qualquer que seja essa relação, é a confiança. Por isso que fala sobre isso. O princípio da parede de pedra é a confiança. Quando a gente perde a confiança numa pessoa, dificilmente a confiança vai voltar. Isso é verdade. Então, seja uma pessoa confiante, confiável, que tenha respeito pelo outro, que tenha ética, que é exatamente esse princípio da parede da pedra. É a base das relações interpessoais. É você ser uma pessoa que transmite e que é confiante, que transmite essa boa confiança. Tá certo? Que legal. Ô, Neuridan, que maravilha, ganhou o dia com essa live. Olha que agradeço você por aqui. Voltaire já dizia, o que o Zaka está colocando aqui, Voltaire já dizia, antes de saber, eu não sabia, que é um poeta francês do século 17, olha só, antes de saber eu não sabia, eu só sei que sei de que nada sei, exatamente, Isaac. Excelentes contribuições hoje na nossa live. Primeira vez, eu tô tão feliz hoje, Isaac, você tá aqui, a Neuridão, o Rômulo, o Francisco, todos vocês que entraram agora, Gabriel, tem tanta gente legal, o Evandro, só gente boa por aqui hoje, Terezinha, Bob, Percurso, muita gente legal aqui passando pela nossa live de hoje. Fico muito feliz que vocês estejam por aqui, porque eu gosto demais de compartilhar o que eu leio, o que eu vejo,
tudo que acontece, porque o conhecimento ele não é para ser guardado, ele é para ser compartilhado com outras pessoas. Por isso que eu gosto muito de fazer as minhas mentorias com os meus alunos, meus mentorados, explicando passo a passo da melhor forma possível, como é que elas vão conseguir atingir um nível maior de sucesso através de tudo que eu já aprendi nesses meus... Eu brinco de novo, minha cara de novo, mas eu tenho aí já 44 anos, já vou para os meus 45, e eu vou sempre buscar compartilhar o melhor que eu tenho para as pessoas que seguem aqui a minha caminhada, a minha jornada. E fico muito grato para vocês que sempre compartilham isso, essas minhas ideias também. Podem gostar ou não, alguns gostam, também podem gostar, mas que compartilham às vezes com outras pessoas. Isso é muito bacana. Outro princípio, não acabou os princípios, não acabaram, na verdade. É o princípio do status. O que quer dizer isso? Nunca permita que a posição signifique mais que a relação. Vou repetir. O que quer dizer esse princípio do status? Você conhece alguém que, por estar numa situação de poder, ela se acha demais? E aí ela era uma pessoa simples, bacana, humilde, mas só porque ela chegou no cargo mais alto, num poder maior, tem uma aquisição técnica um pouco melhor, e aí ela se acha melhor do que as outras pessoas. Quem conhece alguém assim? Eu conheço, infelizmente, gente. E esse princípio quer dizer exatamente que você não pode deixar com que o seu status, a tua posição, faça com que você continue sendo uma pessoa maravilhosa, exemplar, excelente. Por que muitas pessoas mudam quando estão no poder? Elas apenas elas vão mostrar o que elas sempre foram, porque é questão de caráter. Se você é uma pessoa simples, mesmo que você consiga chegar lá, atingir um sucesso maior, você vai continuar com a tua humildade, com o teu jeito de ser, sem precisar derrubar ninguém, sem precisar se achar o tal e tudo mais. Quando a gente fala nesse princípio do status, é exatamente que a gente quer aprender a continuar se relacionando com as pessoas da melhor forma possível. Por isso que existem muitos artistas que conseguem se destacar aí na mídia positivamente, quando eles conseguem manter a humildade. Mas também existem muitos artistas, eu que já trabalhei com alguns artistas, quando eu era do teatro, para quem não me conhece, eu sou da área de artes, eu sou formado em marketing, em gestão de pessoas e PNL. E durante 2 anos da minha vida eu trabalhei com artes no teatro. E eu tinha uma relação muito próxima com artistas nacionais, até internacionais também. E conhecer esses artistas nos bastidores fez com que exatamente esse princípio que diz aqui, que é o princípio do status, fizesse com que eu entendesse melhor quem são as pessoas de verdade e quem são aquelas pessoas que apenas querem transmitir que elas realmente são pessoas legais, só que nos bastidores não são. Então a gente tem que, o Francisco está dizendo assim, aquela velha massa, se quer conhecer alguém, dê poder a ela. Exatamente, Francisco. Então tem pessoas que a gente conhecendo nos bastidores, ela é uma outra pessoa totalmente diferente, que você fica, meu pai do céu, eu não queria conhecer essa criatura desse jeito, eu queria conhecer esse artista que todo mundo já conhece. Então é interessante que a gente, mesmo que esteja num patamar mais alto, que a gente consiga almejar um grande sucesso, pés firmes no chão, humildade, coração aberto, generoso, gratidão pelas pessoas que fizeram você chegar até lá, naquele local, e tendo esse respeito que são exatamente os princípios das relações interpessoais. Isso vale muito a pena, tá certo? Mesmo sendo mundialmente anônimo, nunca mudei. Olha aí, tá vendo, Tony? É verdade. Todo show de bola. Rufino, boa noite, meu amigo Rufino, grande fotógrafo do Piauí. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Parabéns, Tony. Você não muda. Você é um grande famoso aí mundialmente, mas tá aí em alto, tranquilo, gente boa, né? Muito bacana. Zaca deu mais uma contribuição. A palavra gostar, amar, libera o melhor do universo. Mágico com gratidão. Olha que maravilha. Show de bola, isso aí. E depois desse princípio do status, que foi o 7º, o 8º é o princípio da celebração. Olha só que frase bacana, gente, essa. O verdadeiro amigo, ele não só estende a mão no momento de necessidades, como também ele celebra o sucesso junto com você. Olha só, show de bola quando você consegue encontrar alguém que se alegra
com o teu sucesso, com a tua vitória. Gente, é tão legal a gente encontrar alguém que se alegra com o nosso sucesso, com a nossa vitória, que vibra. A gente precisa celebrar as nossas pequenas vitórias e as grandes vitórias também. E nada melhor do que encontrar alguém que possa celebrar conosco as nossas alegrias, as nossas coisas boas. Estão me ligando aqui, deixa eu desligar. Então a gente precisa aprender a celebrar os nossos grandes, pequenos e grandes momentos com as pessoas que a gente conhece. E nada melhor do que você estender a mão para aquela pessoa que compartilhou com você uma alegria, um sucesso, algo legal. E aí você vai se sentir feliz também com ela. Você descobre um verdadeiro amigo nos momentos da dor e nos momentos de sucesso, quando ela também compartilha com você. Isso é muito importante, né, Maurinete? Boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa live. Cadê teu irmão que nunca mais apareceu, o Paulo Alves? Nunca mais chegou nas nossas lives, tá dando aula à noite? Então, aprenda a celebrar, aprenda a compartilhar a alegria com os amigos, aprenda a dividir esses momentos e aprenda a fazer com que aqueles amigos se sintam felizes. Eu só dando um parênteses aqui dentro desse princípio. Eu lembro de uma pessoa que uma vez ela foi compartilhar em uma das escolas, eu dei aula em várias escolas. Em uma das escolas que eu passei, teve uma professora que ela foi compartilhar que a filha dela tinha passado no vestibular. Quando ela falou isso, ela comentou com as amigas lá da sala, né? Teve uma que falou assim, foi qual faculdade? Foi universidade pública ou foi particular, privada? Aí ela falou, foi privado. Ah, pois qualquer um passa, que besteira. Mas para que ela foi dizer isso? Ela estava com tanta alegria quando ela foi compartilhar lá, isso deixou ela muito magoada, porque tem gente que se magoa, né, com facilidade, são mais sensíveis. E ela ficou muito magoada e muito ferida por conta dessa frase infeliz, dessa frase triste que essa colega falou, de dizer que qualquer um passa quando é particular. Gente, se ela compartilhou alegria é porque ela queria dividir aquele momento com as amigas, com os amigos que estavam ali, para vibrar também com ela por conta da filha ter passado, independente do curso, independente da faculdade. Então, quando alguém compartilhar uma alegria com você, vibre também com essa pessoa. Nada daqueles... Tem gente que faz assim, aquele sorriso, legal, bacana. Não, seja verdadeiro com as pessoas, compartilhe, se alegre, sorri com as pessoas. Isso vai aumentar a tua conexão, a tua sintonia com as pessoas. Existe também o princípio da colaboração, que é para fechar aqui os nossos princípios, que é exatamente o trabalhar em equipe com pessoas que colaboram com você, que compartilham o teu sucesso, que te dão boas dicas, que te dão bons feedbacks, que fazem você se sentir melhor. Então é muito legal. Então, que bom, que bom, que bom, que bom estar contigo. É bacana demais. Então, colaborar com as pessoas, estar do lado das pessoas, como diz na música do Zaca Azuli, é a melhor coisa do mundo. Você compartilhar, estar do lado de bons amigos, estar trabalhando numa equipe que é unida, que está em harmonia, relacionamento interpessoal é exatamente isso, saudável. Estar numa equipe que está alinhada, que quer realmente crescer junto, que vamos impulsionar cada vez mais, vamos dar boas dicas também, vamos crescer, vamos chorar junto se tiver de chorar, vamos sorrir, vamos celebrar. Então, o princípio da colaboração é aprender a colaborar, crescer junto com as outras pessoas. Zaca colocou uma frase aqui, o ser divino um dia me falou, você só colhe aquilo que você plantou. Então, comece a semear tudo que você quer ver brotar, semeie amor, semeie amor, semeie amor. Gratidão, Zaca, pela frase, pelas palavras, pela essa música, pelas mensagens ao longo dessa live e por todos vocês que estiveram comigo nesta noite, que anotaram aí tantos e tantos princípios de relações interpessoais. Como eu falei para vocês, esse é um dos assuntos que eu mais amo falar, além da comunicação e da oratória, porque é um assunto que eu, durante anos e anos, eu ministrei cursos e treinamentos em empresas focado nas relações interpessoais, porque quando as empresas me convidam para ministrar treinamentos, cursos e palestras, geralmente era por conta de problemas de relações interpessoais, que é aquele colaborador que não quer ajudar, que é fofoqueiro, que é invejoso, que é falso, que é complicado. Então a gente acaba tendo que trabalhar isso. Aí eu trabalhei muito durante anos e anos e ainda trabalho, ainda faço treinamentos nessa área, na área de relacionamento interpessoais. Porque meu foco atual, lógico que quem me segue aí, a comunicação é o X da questão. Mas meu foco
que a comunicação, além disso, é falar também dos bons relacionamentos. Porque eu sei que as pessoas elas precisam se relacionar melhor. E relacionamento interpessoal tem tudo a ver com a boa comunicação, como você se comunica. Como vai ser o nosso assunto da sexta-feira, então eu quero que vocês fiquem ligados aí até sexta-feira. Amanhã nós vamos falar sobre autoconfiança e motivação, para vocês ficarem mais motivados aí. Olá, Evandro do PES Concurso. PES Concurso está por aqui também. Obrigado, Neridan. Gratidão, Neridan, por estar aqui também até o finalzinho da live. Tinha mais alguém do SEV por aqui, Neridan? Hoje eu não vi mais ninguém lá do SEV. Como é que está o SEV? O Zaka colocou aqui, oferecer sempre o melhor de você sempre. Talvez o que você vai falar e compartilhar naquele segundo, naquele dia, naquele momento vai ser o mais lindo que o outro vai ouvir na vida. Show! Vou fazer até um print dessa frase aqui para eu compartilhar. Peraí. Pronto. Vou compartilhar essa frase bem aqui. Ofereça o melhor de você sempre. Talvez o que você vai falar e compartilhar naquele segundo, naquele dia, naquele momento, vai ser o mais lindo que o outro vai ouvir na vida. Olha, gente, que maravilha. Madre Teresa de Calcutá diz que nunca saia da presença de alguém sem deixar aquela pessoa melhor e mais feliz. Que é fechando com chave de ouro com essa frase aí do Zaka. Tá aqui a Ednaildes. Olá, Ednaildes. Boa noite, seja bem-vindo. Serve aqui por aqui também. Seja sempre muito bem-vindo às nossas lives. Essa é a Semana Impactar, para que vocês possam sempre ter boas ideias, dicas X para ser profissionais, pessoas de alto impacto, que é o meu maior objetivo. E na sexta-feira a gente vai ter a nossa abertura da nossa mentoria em grupo, que aí eu vou falar um pouco mais sobre a mentoria para vocês, tá bom? E como eu digo no meu segundo livro, que é o Liberte Seu Poder, vou repetir mais uma vez a minha frase, depois dessa super frase aí do Zaka: o mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Está aqui na página 187 aqui do meu livro. Do livro Liberte Seu Poder. E eu já dei as dicas de livro, já dei as dicas para vocês e convido vocês a participar do Congresso Internacional na próxima semana. Vai ser a semana inteira de palestras. A minha vai ser no dia 20, tá bom? Dia 20 de novembro. Lembre-se que hoje é dia 11 do 11 do 20 do 20. É o dia de abrir os portais para as boas conexões, para as boas sintonias, para as boas ideias. Então, antes de dormir, o que você tem que fazer hoje? Agradecer por esse dia. Agradecer pelas pessoas que você conheceu. Agradecer por esse momento, por todos os aprendizados desse dia. Então, agradeça, mentalize. Escreva no papel os teus aprendizados, mentalize as coisas boas para o dia de amanhã também, que você vai querer para esse dia de amanhã, que é quarta-feira, e para esse restinho de semana, para esse restinho de ano, que foi um ano desafiador para todos nós de 2020, por conta aí dessa pandemia, mas um ano que já está quase no finalzinho, que nós estamos aqui firmes e fortes, com muita resignação, para finalizarmos aí com amor no coração e com muita gratidão. Semeia amor, semeia amor, semeia amor, como diz meu amigo Zaka Azuli, tá certo? Anotaram todos os princípios de Dale Carnegie, dos outros autores, as minhas dicas legais, dicas X aqui, que eu espero muito que vocês tenham anotado, e bora impactar. Faça aí um print, divulgue para os seus amigos. Cadê meu X? Meu Xzinho aqui, você fazer um print aqui, ó, conquiste seu X para você divulgar. Amanhã tem mais live. Fazer aqui. Deixa eu sorrir aqui. Pronto, fizeram o print, né? Divulgue aí, ó. Gente, assistam a live do Jax nessa quarta-feira. Nós vamos... Quarta não, amanhã é quinta, né? Nessa quinta-feira, nós vamos ter mais outra live às 7h30 da noite, no horário do Brasil, aqui, no horário de Brasília, falando sobre autoconfiança e sobre motivação, para você se sentir mais motivado, mais autoconfiante para você finalizar a semana. E na sexta a gente finaliza com comunicação, o X da questão, que vai ser a nossa finalização da nossa semana aqui, impactar. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez grato, o Zaka colocou aqui: com pura alegria e amor, eu fraterno para cada um de vocês, meu coração e minha alma se juntam de vocês em gratidão. 11h11 da noite, olha que massa! Da noite, seja divinamente grato. Show de bola! Tchau, tchau, Zaka, tchau, Ednaildes, Tony Araújo, Rômulo, Eneuridan, Carlos, Evandro, todos vocês que estiveram aqui, Salvador na área, também a Beth de Salvador, Tere de São Paulo, Nova Russas, Francisco, José de Paula, Amanda Dino também estava aqui. Amanda, você entrou que eu não vi. Amanda, boa noite. São Paulo na área de
o Tony, o Rufino. Gente, é muita gente. Eu posso ficar sem falar alguma pessoa e vou ficar chateado. Só quero agradecer a todos vocês e aí compartilhar. Vocês vão compartilhar depois essas dicas, essas ideias aí com os teus amigos. E quando eu compartilhar essa live no meu feed, que vocês possam comentar o que vocês aprenderam na noite de hoje, tá? O que vocês aprenderam nessa noite de hoje e que possam compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa fazer a nossa mentoria na próxima semana em grupo da melhor forma possível, tá certo? Então, tchau, tchau, uma boa noite para todos, fiquem com Deus, durmam bem, bom descanso e nessa quarta tem mais Semana Impactar, mais uma vez. O mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Boa noite, Brasil! O X da questão é a resposta, é o amor. Alegria e gratidão! Tchau, pessoal. Um abração para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu!